Oi, oi, oi. Vamos falar de um assunto, gente, que tem sido pauta da minha jornada, né? Nessa minha jornada profissional, desde que eu comecei a atender pacientes. Os pacientes a gente começa a atender, pelo menos na minha faculdade, no 7º período, por conta do psicodiagnóstico, tá? Eu lembro que na ocasião eu fiz um curso com o Saulo Durso de psicodinâmica. Psicodinâmica mistura a psicanálise com o DSM. DSM que é Disorder, Sintoma... Como é que é? Cadê meu livro? Deixa eu pegar meu livro DSM e ler aqui. Apesar de ser um livro internacional, né? A origem é de fora dos Estados Unidos, mas tem em português. Manual de Diagnóstico Diferencial, DSM. Então ele mistura a psicanálise com o DSM. E como eu gosto bastante de terapias breves, eu tenho a tendência a ir para esse lugar, porque como eu disse, na psicanálise é muito ouvir, é muito um lugar passivo, assim, eu falo que não é isso, mas é que você tem que ouvir mais, e eu gosto de interagir, né, eu gosto de perceber as teorias ali e trazer soluções, só que isso não é da psicanálise diretamente, mas das terapias breves, e como eu gosto da psicanálise, e eu gosto da intervenção mais rápida, então as terapias breves são ideais para mim, então o psicodiagnóstico dentro da psicodinâmica é o que eu gosto. Ok, voltando. Desde que eu comecei a atender pacientes, tem um tipo de paciente que eu me identifiquei mais, que eu gosto de atender, pelo dinamismo que é atender esse paciente. A gente sempre tem uma forma que tem a ver com a gente, que tem a ver com o nosso histórico, tem a ver com aquilo que você quer enfrentar, ou aquilo que você quer evitar também. Aí te leva a você escolher a tua, não só a abordagem, mas também o público. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela gosta de atender crianças. Eu nunca atendi criança. Ainda vou ter que atender, né? Em algum momento eu vou passar por essa experiência, mas por enquanto não. Porque ela gosta, né? Ela prefere esse lugar. E eu não. Então, assim, as pacientes que eu tenho escutado sempre chegam a mim, aquela paciente que ela é bastante... Ela tem um perfil, assim, eu falo ela porque eu atendi mulheres até então, mas deve estar ligado também ao masculino. Ela tem um perfil muito... a imagem dela já é bastante diferenciada, né? Muda bastante, usa bastante adereços, às vezes pode ter um cabelo com cor diferente ou algum... Esse barulhinho é a minha panela de pressão, tá? Tá tudo bem, tá desligado. Então ela já tem um perfil, digamos, mais que se destaca, né? Tem um perfil que se destaca, não é uma pessoa com cabelinho normal, né? Com, assim, sem adereço, sem apetrecho, só tô dizendo que eu não sou borderline, né? À medida que você vai escutando ela falar das que a gente chama de figuras objetais, ou seja, como ela se relaciona com o mundo, a gente percebe uma escuta que sempre diz sobre aquilo que ela fez, que é sempre algo assim, um show, né? E o que o outro disse, ou seja, há uma expectativa do que o outro está dizendo a meu respeito, como o outro me enxerga. E a sensação que eu tenho, deixa eu falar antes que Paulo Durso, que é o psicanalista que eu fiz o curso com ele, Saulo Durso, maravilhoso, eu adoro ele. Ele diz que existe uma teoria de que a nova histérica, né, a histeria hoje em dia, tá ligado ao borderline, né? Alguns teóricos acreditam que sim, outros que não. Deixa eu ler aqui o que se fala do comportamento borderline, gente, pra gente falar a mesma linha, para eu falar aquilo que tá nos livros e depois da minha experiência, como é que eu percebi. É muito interessante entrar em contato direto, porque à medida que se repete o quadro e a escuta começa a ser treinada, o teu corpo já percebe. O teu corpo percebe o que ela tá pedindo. É muito bonitinho. A tua escuta, né? Porque ela vai falando, eu fiz isso e aquela pessoa fez isso. Então ela esperava algo diferente. E ela vai esperar algo de você também. O mesmo que ela espera. Tem uma teoria que é normal na psicanálise. Como você se sente diante do outro é como as pessoas se sentem a respeito dele. Então, tem uma amiga minha que falava que atendia uma paciente que era chata, por exemplo. Essa informação é valiosa, porque isso é o que as pessoas pensam dela lá fora. Então, a gente tá ali
oferecendo o nosso corpo para trabalhar as questões, não é bonito? Então vamos falar o que é falado na ciência sobre o borderline. Características. Está na página 428 desse livro maravilhoso do Glenn Gabbard, que é do Psiquiatria Psicodinâmica, página 428. Principais emoções: a raiva como principal ou único afeto, déficit de relações interpessoais, ausência de identidade consistente no self, como ela se vê. Por isso que mudam tanto de personalidade, mudam tanto de identidade, pode mudar bastante. O cabelo um dia tá na cor de outro, de outro, uma tatuagem aqui, outra muda. Já vi esses casos, né? A roupa também, um dia ela tá com um estilo mais hippie, outro dia o estilo mais. A identidade muda bastante. Então parece que é uma ausência de identidade consistente no self. Não que isso signifique alguma coisa em termos de outros aspectos tem que ser levado em consideração. Nunca a gente bate o martelo só por conta de uma característica, tá? Aí você fala, mas eu faço isso, logo eu sou borderline. Tem que ter uma união de fatores. Isso é fator sine qua non. Eu sempre quis usar essa frase, a minha professora usa, eu acho tão chique, eu pesquisei. Sine qua non, que significa sem isso, não. Você precisa olhar vários aspectos para definir um diagnóstico, não é só uma coisa que dá diagnóstico. Agora, passando então da raiva, déficit nas relações interpessoais, ausência de identidade consistente do self, depressão difusa, vai e vem, né? Então, assim, os pacientes borderlines estão totalmente absorvidos no estabelecimento das relações individuais exclusivas, sem qualquer risco de abandono. Eles podem exigir dessas relações como se tivessem o direito de fazê-lo. Elas querem que seja só delas. Por quê? Porque tem medo do abandono, né? É uma característica muito forte. Por outro lado, eles experienciam uma ansiedade que beira o pânico e que está relacionada à convicção de que estão prestes a serem abandonados a qualquer momento. Para prevenir de ficarem sozinhos, os pacientes borderline podem recorrer a, não posso falar essa palavra no YouTube, mas os pulsos. Fazer um negocinho nos pulsos. Essa é uma característica muito forte, que todas que eu atendi tinha, dessa tentativa de não estar mais aqui na vida, né? Ou os gestos de ideação de não viver mais, esperando ser resgatadas pela pessoa a quem elas estão apegados, que é o que o Lacan chama de acting out, como se fosse uma atuação para ter um movimento de resgate, há uma busca para que alguém olhe para elas. Então, assim, isso vai acontecer no dia a dia, essa atuação, né? Eu fiz isso e a pessoa não ligou para mim. Eu fiz isso e eu olhei na cara da pessoa e a pessoa, eu lembro que de uma das falas era, ele disse, da próxima vez faz direito. Então, havia uma expectativa de um retorno. Ou olhou na cara da outra pessoa e ela ficou assustada. Entende? É como se o borderline, ele tivesse caindo e nunca... Sabe quando você começa a cair no sonho e nunca tem chão? Imagina você cair sem fim. É horrível essa sensação. Então, você quer um chão. Ainda que doa, ainda que você caia com a cara no chão, mas você quer que pare. É como se a pessoa, e agora veio falar o que eu sinto no corpo. À medida que você vai atendendo as pessoas, você se coloca ali à disposição, né? O analista coloca o corpo ali. Nas primeiras sessões eu senti até dor de cabeça. Porque a gente coloca o corpo a gente desliga o nosso self. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Vou dar um exemplo de como desliga, porque eu sempre me perguntava qual é a diferença de escutar uma amiga minha para escutar uma paciente. E aí eu tive um atendimento que a paciente falou assim, olha, porque na próxima semana, nas próximas semanas é meu aniversário. E eu falei, e daí? Porque ela estava iniciando um relacionamento e estava preocupada porque nas próximas semanas era o aniversário dela. E eu falei, e daí, que daí se acontecer o relacionamento, eu tenho medo que ele não me chame pra sair. E eu falei, e qual o problema disso acontecer? Você tem alguma lembrança de algum aniversário? Eu pedi para ela trazer memórias dos outros aniversários dela. Daí ela veio e trouxe informação de que são momentos sempre muito nostálgicos para ela. E é interessante que esse é o pensamento de um
de um terapeuta. Eu, se fosse amiga dela, a primeira coisa que eu ia pensar era: quando que eu tenho aniversário? Ai, que legal, vou fazer alguma coisa, olha só, deixa eu anotar aqui. Então eu consegui entender que é diferente a escuta de uma amiga para uma escuta. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei: eu não quero escutar um paciente como eu escuto as minhas amigas, eu quero dar resultados, né? E eu só percebi isso ao final da sessão, porque ela me fez um elogio, ela falou: nossa, eu tenho a sensação que você é minha amiga, e isso acontece, gente. O processo que a gente chama de aliança terapêutica é esperado, isso mesmo, tá? Não necessariamente, tá? Mas pode acontecer, a depender do que a pessoa está buscando. Existe uma transferência para cada pessoa, tô falando da psicanálise aqui. Cada pessoa vai atuar com você de alguma forma. Alguns vão pensar que você é a figura de autoridade. Algumas pessoas pensam que você tem a resposta para tudo, outras pessoas veem você como uma amiga, uma irmã, entende? Vai depender do que ela busca e de como você se enquadra nessa transferência que a gente chama, tá? E eu tô ali só sendo usado, meu corpinho ali usado para sentir essas emoções. E diferente do que ela espera, eu não vou dar respostas para ela. Eu vou entender como funciona e ela mesma, com as perguntas que eu faço, vai saber como ela funciona no mundo, porque ela vai se tornar sua própria terapeuta. É para isso que a gente trabalha. Não quero ninguém é, condicionado ao meu atendimento. Como é que é? O analista bom é aquele analista que se torna dispensável, né? Então, com o tempo, ela vai se tornar independente de fazer as suas próprias questões, e com isso a nossa relação será dispensável. E próximo, tem gente para tratar que não falta. Então tá, fazendo esse corte aqui. Então, assim, será que eu consigo voltar pro meu pensamento? A gente sente, né? Então a gente tá ali escutando e tá ali sentindo o que essa pessoa fala. E nesse lugar dela cair, como se fosse um bolo assim que perdeu as bordas, tem mais bolo do que borda, ele vai caindo, ela espera que você traga ela de novo para dentro da borda. E quem me dá essa sensação eram as crianças que eu cuidava, gente. Eu lembro das crianças que eu cuidava. Você precisa amar muito uma criança, tá? A criança, ela pede amor. É uma criança que ela não tem limites. Ela é uma criança que precisa dizer: aquela pessoa me ama. Por quê? Porque ela cuida de mim. Você ser firme com amor, né? A sensação, então, à medida que você vai entrando em contato com essa pessoa, a sensação que eu tenho é que ela quer limites. Ela quer ser vista, ela quer ser validada, ela quer ser amada e ela quer que você diga. A gente não diz isso, mas é a sensação que ela tem com aquilo que eu faço por ela. Eu te ouço, eu te vejo, eu reconheço o teu sofrimento, mas eu preciso que você me escute. Eu preciso que você continue o processo. Eu preciso que você esteja aqui comigo para a gente continuar. Porque teve um outro caso em que a menina a gente apresentou o resultado do diagnóstico para ela, e ela veio num choro, né? E a gente não se surpreendeu com aquele choro, né? No sentido de, era esperado, dentro do que foi ouvido dela, era esperado que naquele momento que ia acabar as sessões, eram 3 analistas ali com ela, era muita atenção, né? Então, quando vai acabar, é um luto que vai acontecer, e ela não estava preparada, então ela entrou num choro. Então, ali você tem que ser firme, tá dizendo: eu tô vendo, eu entendo, eu percebo, mas eu preciso que você esteja aqui comigo, tá? Essa segurança, ela se sentem. É isso que ela esperava das outras figuras que ela se relacionou até então. Então você oferece ali isso para ela, para quê? Para que seja conduzido o processo. Tem coisas que ela não está pronta para ouvir, né? E ela não vai ouvir nesse momento. Ela precisa do acolhimento, que o Winnicott, meu best. Isso que eu falo é diferente, né? O Winnicott fala do ambiente suficientemente bom. Porque aquela pessoa que não teve um acolhimento lá quando ela era criança, porque as fases de desenvolvimento do indivíduo, ela passa pela fase de que a gente chama de holding, né? O Winnicott chama de holding, que ela pensa que ela é uma com a mãe, por exemplo. Freud fala isso também. A criança, quando nasce, ela tem uma relação com a mãe que ela pensa que as duas são uma só, então ela precisa da aproximação da mãe, tá? Não dá para afastar o bebê da mãe no início. Esse afastamento, e quando eu nasci, eu acho, um pouquinho antes, eu não sou nova, eles afastavam o bebê das crianças, e isso é péssimo para a formação da psique da criança, porque ela não sabe que a mãe e ela são duas pessoas separadas, ela só sente a ausência de algo que a nutria, que é
absolutamente necessário para o desenvolvimento dessa criança. Então, algumas maternidades tinham um hábito de separar a mãe da criança, o que é péssimo. Então, com o tempo, agora já não existe mais esse tipo de comportamento. Então, como a criança se vê uma com a mãe, é um ambiente, é como se fosse a criança fosse um bolo, um pãozinho que está dentro do forno. Ela não sabe de onde vem esse calor, de onde vem essa assistência toda que ela recebeu, mas vem desse ambiente e ela acha que ela é uma com o ambiente. E aquelas crianças que não tiveram esse ambiente, entende? Essas crianças não tiveram o self bem desenvolvido. Elas ficam ali esperando, é aquele bolo que cresce, não tem limite. Ninguém vai me tirar desse forninho? Esse bolo vai crescer até quando? Então, a borderline, ela é isso, ela não tem bordas. Ela fala, meu Deus, aí vem alguém e fala, eu te vejo, eu te valido, eu entendo, mas eu preciso que você esteja aqui comigo. Por isso que eu falo, nesse ponto eu gosto muito, porque eu acho que todo o meu histórico que eu vivi me deu ferramentas para conseguir estar seguro na presença dessa pessoa, porque eventualmente elas entram em estado de ansiedade também, a gente faz um holding ali, que é um aterramento, né, não é holding, como é que falam? É um aterramento, mas não é só a técnica, porque se você fala assim, vamos fazer uma técnica, mas você tá tremendo de medo, ela vai crescer, é bem criança mesmo, você viu que a criança te pede limite? Eu quero. Não. Eu entendo, eu percebo, mas eu entendo, nesse momento eu sei o que é adequado para você. E eu preciso que você esteja aqui comigo. Sabe, criança, assim? É essa sensação, é física a sensação que eu tenho na presença dessa pessoa. E foi incrível. Nada do que eu estudei, e olha que eu estudei muito, eu já estudava psicodinâmica quando eu estava no 3º período do curso, porque eu já sabia o que eu queria, né? Essa é a minha segunda formação. E essa é a vantagem de estar numa segunda formação. Você entende que você não vai ter na faculdade os assuntos teóricos necessários para que você seja um profissional competente. Você vai precisar se virar. E se virar é entrar, colocar o teu corpo pro jogo ali, é estudar. E como o 3º período são períodos menos desafiadores, porque agora é absolutamente desafiador. Agora tem TCC, trabalho de conclusão de curso, e olha que eu já fiz mas ainda assim é diferente. Tem banca agora dia 23, e tem os atendimentos que eu faço. Então eu tenho que preencher prontuários, preencher relatórios e pesquisar também a respeito dos sintomas dos pacientes. Então é bem desafiador. Então, mas ainda assim eu acho que eu vou fazer uma pós para eu já terminar esse último período e já me engajar já começar, né, não precisar esperar, porque a gente precisa de uma pós, né, mais focada dentro da abordagem que se escolhe. Falando dessa questão de o corpo sente, gente, porque todo mundo sente isso que eu falo, durante o atendimento a gente sente, é porque a gente fica mais atento àquilo que o corpo nos apresenta. Por exemplo, eu dei uma palestra num hotel para funcionários. Ao final da palestra veio um senhor, um homem, acho que ele era da minha idade, falar comigo. E esse homem, na presença, ele entrando em contato comigo, o meu corpo naturalmente fazia. Eu estava aqui na frente com ele, eu virava pro lado. É como se eu quisesse sair daquele campo, sabe? É um pouco de sistêmico também. Eu queria sair daquele campo. O meu pé tava pro lado, assim, como se quisesse, eu quero fugir desse ambiente. E eu não queria estar ali, mas aí eu percebendo o meu corpo se afastando, eu falei, gente, o que é? E os assuntos que ele veio trazendo eram assuntos desconfortáveis, que é um assunto que não se deve falar para uma mulher a primeira vez que você conhece ela. Então, o meu corpo já sabia que eu estava em perigo diante daquele homem. Então, ele veio, porque como eu atendo, né, na clínica, então estava disponível para atendimento. Então, a pessoa pode vir aqui procurar para ter atendimento com você. Então, a gente tem que cuidar, né, porque existem pessoas mal intencionadas e se ele tem um problema, eu entendo isso, mas se eu não sinto segura em atender esse perfil, esse homem e esse problema que ele tem, eu não atendo. Isso é para todos os psicólogos, tá? E se você não se sente confiante, nesse caso você passa para um colega. Isso acontece e não é raro, não é raro. Então meu corpo já sentiu, eu falei, eu não atenderia. E ele veio trazendo já as questões ali que eu fiquei. Enfim, deixa eu ver se tem mais questão do borderline aqui que eu estudei. Porque uma amiga minha no final de semana veio falando que a psicóloga disse que ela é borderline. E eu comecei a observar, ela não é borderline. No máximo ela é histérica.
histérica, talvez ela seja neurótica histérica, mas borderline, porque de forma geral tem esse perfil, principalmente, né, de precisar dessa atenção, assim, né, de ter muita raiva, né, então esses impulsos de precisar de um limite, tipo, me dê limite, me dê limite, me dê limite, me dê limite, é, é algo muito interessante, eu não sei explicar em palavras o que é essa sensação. É como se a gente não pudesse validar o que ela fala, mas você tem que ver o que ela faz, entende? Exatamente, não é o que ela fala, é o que ela. Eu não sei explicar muito bem, mas é percebível que eu entendo. Ela tenta usar palavras para explicar o que ela precisa, mas nem ela mesma sabe do que ela precisa. Mas estando na presença de uma pessoa segura, ela relaxa, né? É esse lugar. É muito bacana. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. O especialista observou uma variedade de sintomas nesses pacientes, incluindo ansiedade com flutuação livre, sintomas obsessivos compulsivos, fobias múltiplas, reações dissociativas, preocupações hipocondríacas, sintomas conversivos, tendências paranoides, sexualidade perversa, poliforma e abuso de substâncias. De forma semelhante, eles têm dificuldade para sublimar impulsos poderosos e utilizar sua consciência para orientar o comportamento. Há uma dificuldade em lidar com as emoções, entende? Sublimar. Eu vejo uma situação e falo, ai, que raiva dessa pessoa. Todo mundo tem isso, né? Ai, não gostei dessa mulher. Ai, enfim. Aí você sublima, né? Você joga para um outro, né? Não dá para ficar expressando tudo que você sente, principalmente das pessoas. Ai, meu chefe, que raiva desse homem, gente. Ele podia ter feito isso, não fez. Ai, que saco. A vida continua, você consegue dormir, perfeito. A pessoa que tem borderline, não, ela não sublima isso, ela não deixa pra lá, entende? Ela traz aquilo como, meu Deus, ele tinha que ter feito isso, era obrigação, já se viu, eu vou lá, eu vou fazer. Isso aí é verdade. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui tá bem. Olha as anotações que eu fiz aqui. Gostei muito desse assunto. Em sua visão, os pacientes com transtorno. O especialista falando, tá? Em sua visão, os pacientes com transtornos da personalidade narcisista, antissocial, esquizoide, paranoide, infantil e climotímica, por exemplo, são todas caracterizados por uma organização borderline da personalidade subjacente. Eu achei legal essa aqui, ó, infantil. É a sensação que me dá quando eu estou diante dessa pessoa. E eu não tinha lido ali. Quer dizer, eu tinha lido, mas eu tinha esquecido. Que é a mesma sensação. Eu falei, eu entendo isso. É como se ela não soubesse o que é melhor para ela. Exatamente. A criança tem isso. Ela sabe que ela quer a tua atenção, mas ela não sabe exatamente o que ela quer. Então você vai direcioná-la, mas está dizendo, você está na presença de um adulto, tá? Eu vou te ouvir, eu vou te conduzir, eu vou te amar, mas eu preciso que você esteja aqui comigo. É muito legal. Enfim, gente, está sendo uma delícia. Eu acho que, como a minha área de atuação talvez seja a... Nossa, já deu 20 minutos, deixa eu parar aqui. Deixa eu só terminar com essa frase aqui do borderline. Eles demonstram que os sintomas agudos principais do transtorno, como impulsividade, automutilação, ideação de tirar a morte, né? E desregulação emocional, encontram remissão naturalmente, mesmo sem tratamento, em um ponto do curso da doença relativamente precoce. Em 10 anos de acompanhamento, ele fala dos perfis do borderline. Tem outra coisa que ele informa também que eu acho bem interessante, gente. Como tá falando de psicanálise, há uma tendência de que não houve uma figura paterna muito... É forte falar isso, né? Mas é que a gente tá falando de um estilo mais... histérico, só que a histérica, ela teve a presença do pai muito marcante, isso falando de psicanálise. No borderline, pelo que ele fala aqui, deixa eu ler essa parte que ele fala sobre isso, pra vocês não falarem que é coisa minha. Deixa eu achar essa palavra aqui, já falo, que é forte isso, né? Fala é como se a figura materna tivesse sido muito mais forte. Por isso que durante a escuta eu tentava buscar, por exemplo, o complexo de Édipo, eu não conseguia achar o complexo de Édipo naquelas falas. E eu falo, como é que fica a organização dessa mulher que não passou por esse lugar? E eu falo, fica como? Eu lembro que eu perguntei pro meu analista, aqui diz que
tem consequências. Deixa eu já ler. Vou ler a página 434, que diz assim: a falha do pai em estar presente é um aspecto ainda mais discriminador nas famílias de origem do que a relação com a mãe, né? Nos estudos que eles fizeram, parece que existe uma tendência a mais, houve a ausência paterna do que a materna, no caso desses de borderline. As relações perturbadas com ambos os pais podem ser mais patogênicas, bem como mais específicas para o transtorno de personalidade borderline do que aquelas com um dos pais separados. Ao mesmo tempo, se a relação dos pais, né, lembrando que psicodinâmica é a mistura da psicanálise e o DSM. Então eu estou falando aqui algo da ordem da psicanálise, tá? Tem algumas pessoas que não se identificam com essa abordagem, mas é a abordagem que eu estudo. De acordo com o Gabor aqui, é mais presente esse transtorno em famílias que foram muito desorganizadas, né? Que tiveram desestruturadas na presença dos dois, do que a ausência, né? Então, às vezes, um filho que foi educado só pela mãe ou só pelo pai vai ter menos incidência de ter um transtorno de personalidade borderline do que a pessoa que teve ambos os pais, mas era um relacionamento caótico, tá? Como reflete, né? Reflete no comportamento, sim. Então, não é algo da ordem física, é algo do modo como a mente dessa pessoa foi estruturada. Então, tem a neurose, tem a psicose, perversão, e borderline é um estilo, é uma estrutura psíquica que a pessoa moldou para sobreviver. É como se ela não tivesse tido ferramentas necessárias para lidar com as questões emocionais. E as ferramentas que nós temos são dadas pelas figuras de autoridade, entende? Que nos cuidam. À medida, daí Winnicott fala sobre isso também. A princípio, quando a criança está na fase de desenvolvimento, ela precisa da presença da mãe para dizer: tô aqui, filho, tô aqui. Em algum momento das fases do desenvolvimento dessa criança, essa fala da mãe de tô aqui é introjetada na cabeça da criança. Ela fala: a minha mãe está lá em casa, eu posso estar seguro. Então não precisa mais da presença física. As vozes também dos pais dizendo isso pode, isso não pode, é internalizada também na mente da pessoa. Então, a partir daí, ela consegue andar pelo mundo de forma independente com as ferramentazinhas da cabeça dela, que são as vozes do pai e da mãe, que vai ser a moral, que vai ser o superego que a gente fala, e vai ser a presença da mãe dizendo, tô aqui, ou a presença da mãe dizendo, você é linda, você é especial para mim, você é importante. Essa fala da mãe de amor vai gerar o amor próprio da criança. Lide com isso, gente. Se isso não acontecer, é muito grave, assim. Eu lembro nessa palestra que eu tava, uma das mães, ela era uma mulher negra e ela falava que a filha dela sofria racismo por conta do cabelo dela. E a mãe vinha com as falas dizendo, se a sua amiga diz isso do seu cabelo, ela não é sua amiga. Olha só que mulher forte que essa mulher tá conduzindo, né, a filha. E eu falei isso pra ela, inclusive, à medida que ela cresce, essas vozes são internalizadas na cabeça dela. Ela passa a ser essa pessoa que ela se defende. Por quê? Porque ela tem uma mãe que ama ela, ela tem um pai que ama ela, que a defende, né? Então é absolutamente necessário as figuras parentais. Figuras parentais não é pai e mãe, tá? Mas é a figura que faça essa função. Uma função materna e função paterna não é necessariamente atuada pelos pais, né? É uma função e não um sujeito. Tá bom? Vou ficar por aqui. Tava falando dos borderlines, que eu gosto muito. Vamos ver se aparece mais na clínica, mas eu gostei muito desse perfil para lidar, tá? No fundo, tudo, all you need is love, como diria os Beatles. Tudo que a gente quer é amor, gente. Tudo que a gente busca é amor. A cadeia tá cheia de gente buscando amor. Freud falava isso. A única coisa que a gente busca no mundo é comida e amor. Gente. Então tá bom, quase 30 minutos. Beijos, tchau!